Estou aqui com um bilhete de um filho para um pai, um bilhete de despedida que diz: Pai, hoje meu coração dói com a saudade da sua presença, mas se alegra ao lembrar do homem incrível que você foi. Sua força, seus ensinamentos, seu amor, seu legado. A ausência dói muito, mas as memórias serão eternas e me seguirão e me guiarão. Prometo honrar seu nome, vivendo com coragem e amor, e espero que um dia possamos nos encontrar no céu. Te amo para sempre. Autor desconhecido. Assim, amado, foi a despedida de Jesus. Em João 14, nos traz o relato dos discípulos que estavam abatidos, desanimados, tristes, porque estavam prestes a perder o seu pai. Então, amada, esse bilhete me trouxe a reflexão do sentimento, a dor do que é perder um ente querido, perder algo o qual nós não esperávamos perder alguma coisa que acaba trazendo um buraco em nossos corações. Só que todo o tempo nesse bilhete me traz ao pensamento que o filho tinha fé que iria reencontrar o pai no céu. E todo o tempo ele lembra do legado do pai. Assim, me traz ao pensamento João 14, onde Jesus estava prestes a morrer e o discípulo procurava algo a se prender, a se agarrar. Ao invés de Jesus ser consolado pelos discípulos, acabou com seu amor imenso, ele consolando os discípulos. Com muito amor, Jesus disse ao discípulo: Não se turbe os vossos corações. Credes que na casa de meu pai há muitas moradas, e lá ele estaria preparando coisas grandes para a gente, para nos levar. Essa é a promessa que ele tinha para os discípulos. Isso ele trouxe essa esperança para que os discípulos se animassem, para que eles tivessem fé que ele voltaria. Então, João 14 não só é uma palavra de despedida, é uma palavra que traz uma convocação de fé, uma convocação que os discípulos teriam que se animar, os discípulos teriam que crer e acreditar que haveria algo para o futuro, haveria algo para eles nessa missão a qual Jesus o chamou. E assim, amados, para nossas vidas não é diferente. Toda despedida, todo término de algo, há uma convocação de Deus para que a gente termine, encerre um ciclo e comece algo. Assim, na vida dos discípulos, estavam encerrando um ciclo para começar algo novo, começar uma caminhada a qual eles não estariam mais com Jesus, mas todo o tempo Jesus estaria com ele. Haveria a promessa, haveria o Espírito Santo e tantas outras coisas, tanto outros legados que Jesus deixou. Assim é na nossa caminhada. Seja na despedida, seja no ciclo que se encerra, há algo maior para que nós venhamos a acreditar, venhamos a confiar
que existe após um bilhete de tristeza, de despedida, após uma carta, após um choro, após um desabafo, existe algo que Deus tem para nós. Então, esse Consolador que consolou os discípulos, que disse que estava preparando morada, algo maior, ele diz para nós nesse dia: eu vos preparo algo novo para a sua vida. Você que está triste, desanimado, abatido, desacreditado, devastado por algo que chegou na tua vida, que chegou para te anular, para te derrubar, para causar morte. Deus hoje, Jesus hoje chega te convocando para algo maior, para algo novo, para um renovo, uma restauração que mudará a sua vida. Fique aqui comigo até o final e Deus irá trabalhar, transformar, te dar a resposta e as orientações que você precisa para que esse algo novo não se transforme em luto, em tristeza, em algo que veio para acabar com sua vida, mas algo que venha renovar suas forças. Que João 14, que essa convocação, a mesma que Jesus fez aos discípulos, que o Consolador chegue na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece, seja bem-vindo aqui no canal. Para quem já conhece, continue firme, escreva aí embaixo da onde você é, da onde você fala, coloque o seu nome para a oração, que eu estou sempre orando aqui no canal. Deixe seu joinha e Deus irá estar te abençoando. O primeiro tema dessa palavra que eu trago: confie e descanse em Deus. Assim como esse menino, esse autor do bilhete, disse: eu tenho certeza, Pai, que irei te encontrar no céu. O teu legado ficou, assim é o legado de Jesus. E nós temos certeza que encontraremos Ele no céu. E todos os dias da nossa vida Ele está presente através do Espírito Santo. Não turbe os vossos corações. Credes em Deus, Ele prepara uma morada e Ele virá nos buscar. Iremos estar lendo João 1-6 para termos noção dessa busca, desse retorno e desse descanso que Ele nos promete nos dar. Em João 1,6 diz assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não tinha dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando ele diz confia e descanse, eu vos preparo o caminho. Só que Tomé, mesmo andando com ele, com Jesus todo aquele tempo, ele perguntou: Senhor, como nós iremos saber o caminho? Você pode estar no dia de hoje igual a Tomé, perguntando a Deus: como eu irei saber o caminho? Como eu irei proceder diante dessa notícia ruim? Como eu irei proceder diante desse cenário que devastou a minha vida, diante dessa despedida que veio para, seja de morte ou despedida de algo, alguém que te deixou, alguém que encerrou um ciclo com você, um ciclo de trabalho, um ciclo sentimental, algo que você acreditou. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tem dúvida de como você deve confiar, acreditar,
descansar, creia em Jesus, que é o caminho. Ele irá te mostrar. Siga esse caminho que você chegará ao caminho da paz, ao caminho do descanso, ao caminho da confiança, porque esse Deus está conosco. A segundo tema, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como eu acabei de falar, quando ele disse para Tomé, eu sou o caminho. Então, não existe entendimento, filosofia, conhecimento humano, qualquer outro ensinamento que leve até a Deus, que leve até o Criador. Porque Jesus é o convite, Jesus é o caminho vivo, o qual nos leva ao Criador. Eu creio no Pai, eu creio no Criador dos céus e da terra. Então, não existe palavra, não existe filosofia humana que nos leve a esse caminho, a não ser por Jesus Cristo, a não ser por suas palavras, a não ser por suas obras. Então, esse tema, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é um convite, é um confronto, porque nós temos que chegar a Deus através de Jesus. Por que um confronto? Porque isso vai de frente com qualquer pensamento humano, com qualquer outro pensamento, filosofia, como eu falei, ou algo que venha nos dizer ao contrário. Então, esse é o segundo tema. O terceiro tema, ver Jesus é ver o Pai. Em João 14, 7 ao 10. Se vós me conheceis a mim, também conhecerei ao Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-me o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo em mim mesmo, mas o Pai que está em mim, e é quem faz as obras. Então, amado, ver Jesus é ver o Pai. Quando você confia, descansa, toma o caminho de Jesus para você chegar ao caminho da vitória, você está vendo o Pai. Você está vendo as obras de Deus. Então, amado, é impossível que você continue nessa situação, que você continue com essas portas fechadas, que você continue nesse cenário de desilusão, de tristeza, se você tem visto a Jesus. Porque se você vê a Jesus, você vê a Deus, você vê o Criador e você verá a mão dele na sua vida. Assim, se eu falo das coisas de Jesus, se eu falo as obras de Jesus, você tem que ver Deus em mim, porque eu falo das obras de Jesus. Assim Jesus deixou claro, as obras que eu faço, as obras que eu atuo, vocês estão vendo Deus agindo. Todo o tempo, o que Jesus fazia era para que o nome de Deus fosse glorificado. Era para que as pessoas viessem a crer em Deus. Então, tudo que eu venha fazer, o que você venha fazer, tem as pessoas enxergar a Deus, as obras de Deus, o nome de Deus tem que ser glorificado. Então, se sua vida não está mostrando isso,
Se sua vida está em derrota, se as portas não fecharam, se algo está travado, você tem que conversar, você tem que chegar a Deus e dizer: meu Pai, mostre-me, mostra às pessoas, mostra aquele que a qual eu estou falando, do teu amor, da tua palavra, aqueles que têm visto o meu amor por ti, venha ver as suas obras. Assim como o Senhor disse ao discípulo, disse a Filipe: como você não tem visto ao Pai? Quem me vê, vê as obras que eu faço, vê ao Criador. Assim as pessoas vêm enxergar na nossa vida, no nosso prosperar, as obras de Deus. Que o nome de Jesus, que o nome do Criador, do Deus Altíssimo seja glorificado. Seja numa casa própria, seja numa vida familiar abençoada, seja na vida espiritual sua abençoada, seja na área da sua saúde, mas que o nome de Deus seja glorificado. O nome de Deus seja, o nome do Criador seja, quando as pessoas olhar a tua luz, olhar a tua prosperidade, Deus seja glorificado. Então tem que haver isso na tua vida. Se não está existindo, tem que haver. Se na minha vida, na sua, não está existindo, esse cenário tem que mudar. E a gente ora hoje, através dessa oração, para que esse cenário mude, para que Deus movimente, para que Deus, não por causa de obrigação que Ele tenha com nós, não, mas pela tua misericórdia, a tua palavra que diz que o cenário das nossas vidas, as obras que nós venhamos a fazer, venha glorificar o nome do Deus Altíssimo, venha glorificar o nome de Jesus. Então, isso é ver, quando nós vemos, quando as pessoas vê a Jesus, vem a ver ao Criador, quando as pessoas vêm a ver as obras que Jesus faz nas nossas vidas, venha através das nossas ações, o nome de Jesus venha a ser revelado, o nome do Pai a todo momento venha a ser revelado. É isso que Jesus quis nos deixar. A fé em Jesus, a fé em Jesus completa isso que eu acabei de falar. A fé em Jesus nos capacita a continuar as obras dele. Em João 14:12 diz, 11:12 diz: crede em mim que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e fará coisas maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai. É o que eu falei. Então toda ação sua, toda a tua vida tem que ser até coisas maiores que Jesus fez, porque ele volta para o Pai, mas deixa o Espírito Santo em nossas vidas. Então está entrelaçado, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo trabalhando junto. A obra dele continua, e assim ele disse aos discípulos e diz para cada um de nós: a obra dele tem que continuar. Temos que crer nele para realizarmos coisas grandes, coisas até maiores, porque o Espírito Santo vai nos capacitar a fazer coisas maiores. Como isso tem a ver com nossa vida no cotidiano? Cada obstáculo que nós venhamos a vencer, cada dia a dia, cada luz que venha a brilhar através das obras de Deus, através das obras de Jesus, venha fazer parte desse cenário, que as obras dele sejam maiores, seja curar, seja libertar, seja obter algo financeiro, seja se organizar financeiramente, seja crescer espiritualmente, buscar o reino de Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas, seja na sua casa, na sua família, dentro do seu lar, você venha preparar um cenário perfeito, o qual Jesus nos deixou a capacitação de fazer as obras deles maiores e melhores, até melhores do que ele fez.
Jesus foi união, Jesus foi amor, Jesus foi paz, Jesus foi milagre, Jesus foi tudo de maravilha e de bom. Assim tem que ser nas nossas vidas. Nosso lar tem que haver paz, tem que haver restauração no casamento, tem que haver união. Nós somos falhos, pecadores. Às vezes o processo é demorado, mas com base nessa palavra, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e fará maiores que esta, porque eu vou para o Pai, mas haverá um que estará conosco, é o Espírito Santo, amado. O poder da oração aí complementa com as obras que nós venhamos a fazer. Devemos ter comunhão com Deus, devemos estar em oração. A oração não é apenas um ritual, algo que você tem que fazer. A oração é um diálogo com Deus, é uma amizade. Não é aquele ritual de falar as mesmas coisas todo dia, é uma amizade, é uma conexão com o amigo, com Jesus. A oração que irá te fortalecer, te dar orientação através da oração. O Espírito Santo irá te orientar através da oração, do seu diálogo com Ele, o que você deve fazer, como serão essas obras, como Deus irá restaurar a tua vida, como você irá seguir o caminho dos discípulos. Então, Jesus deixou claro para os discípulos que haveria esse segredo na oração, que eles teriam que estar em oração. Em João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirem em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, se você orar, o que você pedir no nome dele, ele o fará. Então, ele deixou isso. Os discípulos que estavam tristes, abatidos, começaram a confiar, começaram a acreditar que o legado de Jesus, como eu li no bilhete, o filho falando para o pai, aquele legado iria continuar em oração. Tudo que pedimos no nome dele iria acontecer. Seja cura no nome de Jesus. Esse mal tem que sair do meu corpo. Essas dores no corpo, essa dor de cabeça, esse desânimo, essa tristeza, em nome de Jesus, tem que sair. E pela fé nós vencemos, pela oração nós vencemos esse passo. E o próximo, o envio do Espírito Santo, o Consolador para as nossas vidas. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, estaria conosco, estaríamos com nós. O mundo não o conhece. O mundo não conhece, mas quem busca a Deus conhece o Espírito Santo. Em João 16, 17 diz: eu revogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco, estarás com vós. Então ele disse para os discípulos: enviarei o Espírito da verdade, mas o mundo não irá receber, porque o mundo não conhece. Então, amado, aquele que não busca a Jesus, aquele que não busca ter uma intimidade com Jesus, ter Jesus como seu amigo, não pode receber o Espírito Santo, porque torna-se desconhecido. Como você vai conhecer uma pessoa a qual você não se aproxima? Até um pai ou uma mãe biológica que você nunca conheceu, alguém que foi adotado por alguém, pela avó, não tem como conhecer se ele não se aproximar desse pai biológico, se ele não se aproximar dessa mãe biológica. Não tem como você ser amigo de uma pessoa se você não conhecer ela, se você não andar com ela. Então não tem como você receber o Espírito Santo se você não se posicionar nessa amizade, se você não querer conhecer esse amigo. Então essa é a reflexão sobre o Espírito Santo, o Consolador, que Jesus prometeu aos discípulos.
e garantiu que os discípulos receberiam, porque eles conhecem a Jesus. Então, sejam discípulos de Deus, seja em relação a levar a palavra, seja em relação aos seus atos, ao amor, seguindo os conselhos e ensinamentos de Jesus. O outro tema é: deixou órfão, não nos deixou. João 14, 18, 19. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, ele promete não nos deixar órfão, porque ainda há pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. De que maneira? Através do Espírito Santo. Ele irá, mas ele volta também em glória depois para buscar os seus. E a presença dele também está aqui conosco, que é a presença da Trindade, a presença de Deus, o Espírito Santo que está conosco. Então nós não estamos órfãos. Jesus ainda se faz presente em nossas vidas. E as promessas dele de vitória, a promessa da casa que ele está preparando para nós, já preparou a morada celestial, o qual esse Pai maravilhoso virá nos buscar. E enquanto isso, o Espírito Santo nos dá força, nos consola nos dias difíceis, nos dias de tribulação, nos dias de dor. A nossa vida está unida à de Cristo. João 14, 19 e 20. João 14, 19 a 21. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, e este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Todo o tempo, Jesus falou para os discípulos: aquele que me vê o Pai está em mim e eu nele. Todo o tempo, ele diz que aquele que o ama, ama ele. Aquele que está ligado com ele, está unido com ele, está ligado no Pai. Então essa, amado, é a promessa, esse é o legado que Jesus deixou, é a consolação que Jesus deixou para os discípulos que estavam tristes, desanimados, abatidos, desestabilizados pela morte dele. Porque João 14 relata uma passagem a qual Jesus estava prestes a deixar a despedida de Jesus. Ele estava prestes a morrer e assim ele deixou toda essa carta, não seria um bilhete, a carta de João 14 para nós, para dizer: vocês não estão sozinhos, vocês não ficaram desamparados, vocês não estão órfãos. Essa é a palavra, amado, que eu deixo para vocês nesse dia. Que Deus abençoe a cada vida, a cada pessoa. Quero orar agradecendo por mais um dia e pedindo a Deus pelo que o poder dele continue nas nossas vidas. Que nós sejamos amigos dele, que nós sejamos filhos a qual ele tanto busca e espera de nós. E que a certeza que nós não somos órfãos esteja firmado em nossos corações. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa carta a qual o Senhor nos deixou em João 14. Não foi expressada totalmente o que o Senhor quis dizer em João 14, mas o resumo desse Consolador, que é o Espírito Santo, o resumo que o Senhor está no Pai e o Pai está no Senhor, o resumo que o Senhor vive em nós, o Senhor está entrelaçado em nossas vidas. E a fé, a oração que nós devemos ter em acreditar que o Senhor voltará, o Senhor buscará para a morada celestial, a morada
de estar contigo no céu. Assim como aquele bilhete daquele filho que creu que estaria com o Pai, nós cremos, nós confiamos e seguiremos o seu ensinamento em nome de Jesus. Abençoe a cada um que está no seu trabalho, que irá sair para o seu trabalho. Abençoe cada lar, cada vida, cada família, cada pessoa aqui nesse canal. Abençoa grandemente, protege, livra do mal, coloca o teu poder, tira toda a dor, toda a tristeza, tudo aquilo que veio para tentar colocar perda, tentar colocar uma morte, uma devastação caia por terra, em nome de Jesus, que a gente venha olhar para o alvo, que é o Senhor. Amém? Graças a Deus.